A gente começa a gravação. Muito bem. Desconto simples, né, que traz assim: ao contrair uma dívida a ser paga no futuro, é muito comum o devedor oferecer um documento denominado título, que é o comprovante dessa operação. De posse do título, que é usado para formalizar uma dívida, que não será paga imediatamente, mas dentro de um prazo estipulado, o credor poderá negociar o pagamento antecipado da dívida através de um banco. E aqui tem 3 exemplos, né, de títulos: nota promissória, duplicata e letra de câmbio. Bom, uma empresa... Só tirar o som aqui. Uma empresa, quando ela vende um produto, muitas vezes ela vende a prazo. Então, eu vou lá numa determinada empresa, né, ela é fornecedora de matéria-prima para minha empresa, e, e eu vou comprar e eu peço lá um prazo. Então, muitas vezes eu vou fazer a 30, 60 e 90 dias, né? Não vou pegar e pagar à vista. Eu vou ter um prazo para pagar, fazer o pagamento. Então, muitas vezes você vai receber, então, algo que hoje, em geral, a gente trabalha mais com duplicata, tá? Aqui a gente tem a nota promissória, eu vou falar o que é, e letra de câmbio também, mas, em geral, a gente vê que é a duplicata, porque é uma pessoa jurídica, com pessoa jurídica em geral. Então, o que acontece? A pessoa vai comprar um produto, então eu vou lá numa empresa, ela é minha fornecedora, eu compro a matéria-prima e ela me dá prazo de 30, 60 e 90 dias. Junto com a nota fiscal, saem as 3 duplicatas para pagamento. Então, eu tenho que, em 30 dias, pagar R$ 5.000, depois mais 30 dias, 5.000, mais 30 dias, 5.000. Então, eu tenho uma dívida de 15.000. E essa nota que eu tenho que pagar para a pessoa, tem esse prazo, daí tem lá multas, juros, né? Então, corre conforme o mercado trabalha. Lembrando que a gente está falando de desconto simples, porque nós vimos juros simples, não é o que o nosso mercado financeiro hoje, né, em 2020, atua, mas é mais para ter o contexto do que é. Depois a gente vai ver juros compostos, descontos compostos, mas agora é só para a gente ter uma noção de como funciona esse processo. E de posse de notas promissórias, o que acontece? Muitas vezes, a pessoa quer antecipar o recebimento da dívida. Então, por exemplo, eu e o Antônio comprou algo de mim, levou uma nota promissória para pagar, então eu também tenho a cópia dessa nota, né? Só que não dá para ficar esperando o Antônio pagar. Então, o que a gente faz é antecipação de recebimento. Então, até ele me pagar daqui 30 dias, eu não vai dar para esperar. Muitas vezes eu preciso de capital de giro para minha empresa, eu preciso de dinheiro para pagar alguma outra dívida. Então, muitas vezes eu vendo o meu título para é, uma outra empresa, né? No caso, um banco ou uma empresa de factoring, que é uma empresa que faz esse trabalho de antecipação também. Então, eu tenho a nota de 5.000 lá com o Antônio, só que o Antônio vai pagar daqui 30 dias para mim, e eu preciso, em 15 dias, do dinheiro, ou de uma parte do dinheiro, para continuar o meu processo, ou para pagar alguma dívida. E para não esperar que o Antônio me pague essa dívida, o que acontece? Eu faço uma antecipação. Só que quando eu faço a antecipação dessa nota, o que acontece? Eu vou ter que ter um desconto, né? O banco ou a empresa, ela vai querer ganhar alguma coisa em relação a isso. Então,
a gente tem um desconto que pode ser bancário, desconto racional, que a gente viu ali, que é o que a gente vai comentar hoje. E, então, uma nota de 5 mil, se eu antecipar metade do período, dependendo da taxa, ela vai, vamos supor que ela vai para 4.800, quer dizer, eu vou perder R$ 200, eu vou perder R$ 500, quer dizer, esse perder é relativo, né? Eu vou estar antecipando um recebimento que o Antônio só faria lá na frente em 30 dias, eu vou passar essa dívida para outra pessoa, no caso, outra instituição. Eu vou passar para o banco ou vou passar para uma empresa de factoring. E o que vai acontecer? Quando o Antônio pagar, esse dinheiro não vem mais para mim. Esse dinheiro vai para a empresa que assumiu a dívida. Então, no caso, o banco. Isso dá para se fazer com notas, com títulos, tá? Então, aqui a gente fala de nota promissória. Nota promissória é muito realizado entre pessoas físicas, né? Então, não é tão usual hoje, mas há um tempo atrás era bem mais usual. As pessoas físicas, assim, até numa loja, a loja é uma loja pequena, simples, que não conseguia fazer duplicata ou notas, não tinha crediário, ela fazia uma nota promissória, que era um documento onde as partes se entendiam sobre o valor a ser pago, o prazo para pagamento, assinava-se essa nota e ficava lá na loja. Então, eu fiz uma compra de R$ 1.000, eu assino uma nota promissória de R$ 1.000, então eu tenho uma dívida com aquela instituição de R$ 1.000. Se eu não pago, ela pode me protestar, né, no cartório por ser inadimplente, tá? Não é uma coisa tão usual hoje, apesar de aqui em São Pedro a gente vê que algumas notas, perdão, algumas lojas mais familiares ainda usam essa prática, mas não é tão comum assim, tá? A duplicata, como eu falei, a gente trabalha em relação à pessoa jurídica, né? Então, ao você fazer a sua compra, né, é gerado junto com a nota fiscal essa duplicata, e aí, de acordo com o que foi acertado entre as partes, vai ter um prazo para pagamento. E aí, em cima dessas situações, é que a gente faz a antecipação. Um outro que não é tão usual hoje, nem usado tanto assim como esse nome, que é a letra de câmbio, que é um título. Então, letra de câmbio já é emitido por instituição financeira. O que a gente vê hoje que são os títulos bancários, né? Você compra Tesouro Direto, você faz algumas aplicações e é nesse sentido. Então, vou comprar um título de Tesouro Direto para 20 anos. Então, eu compro lá um título Tesouro Direto de 20 anos e eu compro hoje ele e daqui 20 anos eles vão ter que me reembolsar R$ 100.000. Então, eu tenho que esperar 20 anos para resgatar R$ 20.000. Perdão, R$ 100.000. Mas, daqui 5 anos, você fala assim, eu estou precisando de dinheiro, eu preciso fazer um investimento, eu preciso comprar alguma coisa, eu estou passando por uma situação que eu preciso de dinheiro, e o meu título é só para 20 anos, né? Mas se passar uns 5, eu tem como resgatar isso? Sim, você consegue fazer um resgate antecipado. Quando você faz o resgate antecipado, o que acontece? Você vai pagar, vai ter um desconto no valor. Então, você não vai receber 100.000, você vai receber menos. E aí, de novo, depende de taxa de juros que foi acordada nesse contrato, tá? Então, a ideia é essa. Toda vez que você faz um contrato a longo prazo e você quer fazer uma antecipação, você vai ter um desconto. Tudo bem? Vamos lá para os tipos de desconto. Então, nós temos o desconto bancário e a taxa ela incide sobre o valor nominal. A gente vai falar o que é valor nominal agora. O valor nominal é o valor que está escrito lá
na sua duplicata, no seu título. Desculpa. Então, é de 5 mil, é de 100 mil. Esse é o valor nominal, né? O valor líquido é o que a gente recebe depois de desconto. Então, eu tenho, daqui 2 anos, eu tenho um título para resgatar de 5 mil reais. Mas eu quero antecipar esse título. Então, o que eu vou receber vai ser o valor líquido, porque vai ter um desconto aí. O desconto é essa diferença entre o que está na nota, né, o valor nominal, e o valor do desconto, tá bom? Então, a gente tem ali as letras D para desconto, N para valor nominal, L para valor líquido, I é a taxa, né, que a gente já estava vendo, e N é o período de tempo. Lembre, taxa e tempo tem que estar na mesma grandeza, tá? Se um é ano, outro é ano, se um é mês, outro é mês. Então, a gente trabalha no mesmo período. Lembrando que desconto bancário também é conhecido como desconto comercial ou desconto por fora, tá? Ele, às vezes, aparece isso no texto. A gente vai ver agora um exemplo de aplicação. Aqui eu tenho a fórmula, né? O desconto nada mais é do que o valor nominal vezes a taxa vezes o tempo. Se você observar isso aqui, é a mesma fórmula de juros, ó. Juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Lá a gente chamava isso de T, né? Que a gente chama de N. Mas a fórmula é exatamente a mesma, desconto simples, tá bom? E aqui é uma derivação, quando você quer calcular o valor líquido de uma maneira direta, né? Porque se eu quiser calcular o valor líquido, eu tenho que calcular o desconto e descontar do valor nominal. E aqui eu tenho uma fórmula para calcular de uma maneira direta o valor líquido, tá bom? Vamos lá, por exemplo. Aí o exemplo diz assim: qual é o desconto a 5% ao mês sobre um título de R$ 7.500 pago em 2 meses e 15 dias antes do vencimento? Quer dizer, eu tenho que receber um título de 7.500, mas aí faltam 2 meses e 15 dias para vencer esse título, para eu resgatar esse valor. E eu vou precisar desse dinheiro por alguma situação. Quanto vai ser o desconto? Quer dizer, quanto eu vou perder de dinheiro se eu antecipar 2 meses e 15 dias? Você lembra que é 2 meses e 15 dias, é 2 meses e meio, ok? Vamos marcar aqui, ó. 2,5 de mês, certo? Já anota aqui, ó, 2,5 de meses. Então, quanto vai ser esse desconto? Então, eu vou usar essa primeira fórmula aqui. Desconto será o valor nominal, quer dizer, então o valor do meu título é 7.500, vezes a taxa é 5%, então lembra lá? Taxa a gente escreve em valor decimal, então eu vou dividir ela por 100, vezes o tempo, 2 meses e 15 dias, é 2,5 de mês. Ok? Então, qual vai ser o meu desconto? Aí eu preciso dos universitários aí. Antônio, você pode me auxiliar aí com a conta? 937,5. 937,50. Né? Porque a gente trabalha com centavos. É. Quer dizer, eu tenho que receber 7.500 daqui 2 meses e meio. E aí eu precisei desse dinheiro. Olha quanto eu vou perder, entre aspas, né? Porque eu vou ter que ter esse desconto. Então, muitas vezes você vai chegar com esse título no banco e fala assim, olha, eu preciso do dinheiro e tal. Falou, tudo bem, a gente te paga o seu título, só que você vai ter um desconto de R$ 937,50.
Então, essa é a ideia de trabalhar o desconto. Lembrando que aqui a gente está trabalhando desconto simples, tá? Não é o que a gente atua no nosso mercado financeiro, aí nós trabalhamos no mercado financeiro, mas para ter uma noção de como funciona essa questão de desconto. Não é a pergunta do exercício, mas se eu quiser saber qual é o valor que eu vou receber líquido, né? O valor líquido é o valor da nota, né? O valor nominal, menos o desconto. Então, se eu pegar aqui, por favor aí, Antônio, 7.500 menos 937, a gente tem quanto? 6.562,50. 6.562,50. Entenderam? Então, se eu tenho uma nota para receber e preciso fazer uma antecipação, eu vou ter desconto. Se eu quiser saber quanto eu vou receber, é só fazer diferença. Poderia calcular só o valor líquido, quer dizer, quanto eu vou receber no final, sem precisar fazer desconto? Sim, eu poderia usar essa segunda fórmula aqui, eu calcularia direto 6.562,50, tá? Ele sai de uma maneira direta. Um outro exemplo de desconto bancário, aqui é o segundo exemplo, tem um título de 1.200, ele vai ser antecipado em 5 meses e vai ser reduzido a R$ 900. Quer dizer, eu ia receber 1.200, como eu vou antecipar 5 meses, né, do vencimento, eu vou só receber 900. A pergunta é, qual que foi a taxa usada? Então, eu tenho o valor futuro e o valor presente. Então, eu tenho o valor líquido, o valor nominal, tenho o tempo, falta calcular o I, que é a taxa. Então, a gente vai usar essa segunda fórmula aqui para resolver esse exercício, tá? Poderia usar a primeira também, porque eu consigo usar o desconto. Então, vamos usar a primeira. Qual é o desconto? O desconto é o 1.200 menos o 900. Ele já me deu o valor do título e qual foi o desconto, né? Ele foi reduzido a 900, quer dizer que eu tive um desconto de R$ 300. Eu vou colocar o 00, tá? Vai ficar o valor inteiro aqui. Então, se eu aplicar a fórmula agora, vai ficar assim: 300 é igual ao valor nominal, que é 1.200, vezes a taxa que eu quero saber, vezes o tempo, que é 5 meses. Como ele quer uma taxa mensal, o tempo está em meses, está tranquilo, é só fazer a continha. Se você resolver isso, você vai ter que 300 é igual a 5 vezes 1.200, 6.000, vezes a taxa. Então, eu sei que a taxa será 300 dividido por 6.000. Isso vai dar quanto? 0,05. 0,05. Isso. Então, toda vez que eu faço o cálculo de taxa, eu encontro uma taxa decimal. Para saber quanto é em porcentagem, a gente só faz uma multiplicação por 100, e aí eu sei qual é a taxa mensal. Então, a taxa mensal aqui será de 5% ao mês. Esse aqui seria mais simples realmente resolver por aqui, tá?
Acredito que seja mais prático. Mas vamos fazer outra resolução. Usando a segunda fórmula, então eu tenho que o valor líquido é 900. A gente vai ver que vai começar com uma fórmula e vai chegar a um valor parecido com o anterior. Então, 1.200 aqui. Vezes 1 menos a taxa, que é o que a gente quer saber, vezes o tempo, que é 5. Então, nós vamos ter aqui 900 é igual a 1.200 menos 6. Deixa eu corrigir aqui. 6.000i. E que eu fiz? Na realidade, eu fiz uma distributiva aqui, ó. Esse com esse e esse com esse. Quando eu fiz essa continha, basicamente eu cheguei aqui, ó, nos 306.000i. Porque quando eu trocar isso de lado, né, então 6.000 que está negativo vai passar positivo, então ficaria 6.000 e o 900 vai trocar de lado, vai ficar 1.200 menos 900, ele vai ficar 300. Ele vai chegar na mesma conta que eu tinha nessa linha. Aí você é só fazer a continha aqui, a gente já sabe quanto vai dar, a gente já fez. Isso vai dar 5% ao mês. Então, dos dois jeitos você consegue chegar ao resultado. Aí só você observar qual maneira que você acha que é mais prático para você fazer, tá ok? Muito bem. Vamos para a segunda parte. Agora a gente tem o chamado desconto racional. Vou jogar isso um pouquinho para cá. O desconto racional é aquele que a taxa incide sobre o valor líquido. Desconto bancário, a taxa, quando é aplicada, ela vai no valor nominal, então no valor da nota. O desconto racional é uma taxa que ela vai no valor líquido, quer dizer, no valor que você vai resgatar lá na sua antecipação. E ele também é conhecido como desconto por dentro, tá? Então, o desconto racional, a gente colocou um R aqui para diferenciar, é o LIN. De novo, é a mesma formulinha de juros simples, só que agora, ao invés de ser o N aqui, que é o valor da nota, é o valor líquido. E aí tem as derivações para a fórmula também, como calcula o valor líquido de uma maneira direta, e posso também calcular o desconto quando eu tenho o valor nominal de uma maneira direta. Então, na verdade, é a mesma fórmula e ela vai sendo derivada de tal maneira que eu tenho as outras fórmulas de uma maneira mais direta, tá? O valor nominal é o valor da letra mais o desconto. Isso a gente já tinha visto. Acho que com exemplo fica mais fácil, tá? Vamos pegar aqui o exemplo. Então, calcular desconto por dentro de um título de 6.864, a taxa é 12% ao mês, e eu vou antecipar 2 meses, né? 2 meses antes do vencimento. Então, eu quero ter esse título e faltam 2 meses para eu receber esse valor, mas eu estou precisando, então eu quero resgatar antes. A pergunta é, qual vai ser esse desconto? Quer dizer, de novo, entre aspas, quanto você vai perder de dinheiro pegando dinheiro antes do tempo que está programado para você resgatar? Nesse caso, a gente tem o valor do título. O valor do título, esse aqui é o nosso... Deixa eu colocar aqui o pincel. Esse aqui é o nosso N, porque é o valor do título. Aqui é a nossa taxa, que a gente sabe que 0,12 a gente vai usar, né? Que 12% é 0,12. Como é um mês e o tempo já está em mês, beleza, aqui a gente sabe que é o período, que é o nosso Nzinho, né? Que é o nosso I. Então, para saber o desconto, na primeira fórmula, precisa do valor líquido, eu não tenho.
A segunda fórmula que aparece aqui embaixo, do L, é o valor líquido. Então, eu poderia calcular o valor líquido e depois ir lá na primeira fórmula e calcular o desconto. Ou a junção dessas duas fórmulas gera essa última fórmula que a gente está vendo aqui. O DR é NIN sobre 1 mais IN. Aqui eu tenho o valor nominal, tenho a taxa, tenho o tempo. Então, eu tenho as três informações que foram dadas no exercício. Então, eu posso usar a fórmula direto de desconto racional, sem ter que fazer duas fórmulas, tá? Então, a gente vai usar isso. Então, o meu DR vai ser o valor do título, 6.864, vezes a taxa, que é 0,12. Acompanhe aí, Antônio, para a gente fazer a continha. Vezes o tempo, que é 2 meses. Tudo isso dividido por 1 mais 0,12 vezes 2. Por favor, Antônio, 6.864 vezes 0,12 vezes 2. 1.647,36. 647, Não, vírgula. 1.647. Perdão, repete. 1.647,36. Obrigado. Então, aqui é 1.000. E aqui vai dar 1,24. Um detalhe, gente, sempre prestar atenção. Primeiro você vai multiplicar e depois você vai somar, tá bem? Não posso somar e multiplicar. Então, vai ser 0,12 vezes 2, vai dar 0,24, com 1 dá 1,24. Então, o desconto para o meu título 2 meses antes do prazo é de quanto? Por favor, Antônio. 1.328,51 e vários números daí. 328, 5, depois do 1 vem o quê? 6. 6, então 52, tá? Tá. Então, a gente vai usar duas casas decimais, a gente vai observar a terceira. Se a terceira for de 5 para cima, a gente vai aumentar, se for para baixo, a gente mantém, ok? Vamos usar essa regrinha agora. Então, o desconto vai ser de 1.328,52. Alô, som? Estão me ouvindo? Então, esse é o desconto. Vai descontar 1.800. Se eu quiser saber o valor líquido, faz a diferença. De novo, não pediu, mas vamos calcular aqui só para a gente saber. Vai ser os 6.864 menos os 1.328,52. Não é essa a pergunta do exercício, mas é só para vocês saberem, né, que a gente acaba aqui. Mas para saber quanto dá essa diferença, por favor? 5.535,48. 5.535,48. Quer dizer, se eu antecipar em 2 meses o meu título, eu vou ter um desconto de 1.328. Só atualizar a rede aqui, vamos recapitular. Caiu um pouco a internet. Então, se eu antecipar o título em 2 meses, eu vou perder, entre aspas, né? Eu vou ter o desconto de 1.328,52. Então, eu só recebo lá 5.535,48 centavos.
Muito bem. Vamos para o último exemplo. Calcular a taxa por dentro, então, de desconto racional. A duplicata de 1.800. Para que ela, em 2 meses e meio, antes do vencimento, se reduza a R$ 1.000. Isso quer dizer, eu quero perder aí R$ 800, né? Então, se eu perder perdão, em 2 meses e meio, se eu perder R$ 800, qual foi a taxa aplicada? Na prática, seria assim, eu tenho uma duplicata de 1.800, antecipei 2 meses e meio, recebi R$ 1.000, e eu quero saber quanto o banco me cobrou, quanto a empresa me cobrou de taxa. Como a gente está calculando em meses, a gente vai ter a taxa mensal. Bom, o que eu tenho, então, o valor nominal, o valor líquido, e eu quero calcular a taxa. Então, eu tenho duas fórmulas para fazer isso. Aqui, a primeira aqui é do valor líquido, ou eu posso usar essa do desconto. Porque o desconto eu sei quanto vai ser, R$ 800. Então, eu posso usar essa ou essa. Essa aqui parece-me que está mais simples, então a gente vai usar a do valor líquido. Então, eu tenho R$ 1.000, vou colocar aqui, o valor líquido, tá? Vou colocar aqui, essa fórmula que a gente vai usar. Valor nominal 1.800. Mais o I, que é o que a gente quer saber, vezes o tempo. O tempo, deixa eu clicar aqui. O tempo é 2 meses e meio, então 2,5 de mês. É bem tranquilo de a gente saber. Bom, o que está dividindo passa multiplicando. Vamos organizar isso aqui agora. Ok? Que estava no denominador, vai multiplicando o 1.000 do outro lado. Então, agora eu vou fazer apenas uma distributiva aqui do 1.000 com esses valores. Tá? Então, eu vou ter que 1.000, que é 1.000 vezes 1, mais 1.000 vezes a taxa vezes o tempo. Então, eu tenho 2.500 que é a taxa. Isso dá 1.800. Então, agora 2.500. O 1.000 vai trocar de lado. Vai ser a diferença que vai ser 800, tá? Eu não vou fazer a continha. Então, eu tenho uma taxa de 800 por 2.500. Universitário. 0,32. 0,32. A gente lembra que essa taxa é sempre decimal. A gente multiplica para sempre até a taxa percentual. Então, eu vou ter 32% ao mês. É uma taxa bem alta, né? Por isso que tem um desconto alto. Tá? Lembrando que esses são exemplos, eles não refletem nossas operações financeiras diárias, tá?
eles não refletem as nossas operações diárias. As nossas operações diárias são em juros compostos, tá bom? Então, espero que tenham entendido e qualquer dúvida a gente vai se falando sobre as aulas.